Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí, falando muito sobre esse jogão de logo mais contra o Vitória, iniciando aí com o Sport Total. E a gente traz também um corte do Sport Center, última edição, o Vinícius Nicoletti trazendo as últimas informações, as últimas novidades do nosso Verdão. E para fechar o vídeo, a gente vem trazendo aí a equipe F, que também é da ESPN, falando sobre a provável escalação do nosso Verdão. Vai ter muita mudança, então tem muita informação aqui para você acompanhar nesse vídeo. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar agora do Palmeiras, que tem jogo decisivo na quarta-feira e por isso deve propor para o seu treinador, deve propor para os seus jogadores um revezamento, um time alternativo para a próxima rodada do Brasileiro. No Palmeiras tem reforço à vista. O lateral direito Kelvin do CSKA da Rússia foi liberado pelo clube para fazer exames com o Verdão e então concretizar essa transferência. Os dois times já acertaram o valor de 5 milhões de euros por esta contratação. Depois que o Kelvin fizer os exames, deve sim reforçar o elenco alviverde. Um outro jogador também movimentou o noticiário do Palmeiras. No caso, um cria da academia, já da casa. Estamos falando de Riquelme Felipe, atacante, que é considerado uma das joias da base alviverde, mais uma base muito frutífera. Ele deve ganhar cada vez mais espaço, especialmente depois da saída do Estevão para o Chelsea. O contrato do Riquelme Felipe ia até o fim de 2028, foi estendido por mais um ano e agora se encerra em 2029. Eu tô aqui não realizando só meu sonho, mas como da minha família também, como de muitos lá de onde que eu saí também. Eu tô muito feliz e agora renovar com o maior campeão do Brasil é muito gratificante. Todos os jogadores, quando agora tá sabe da base, sempre passam uma confiança pra gente, né? Mas acho que nesse treino que eu passei aqui, acho que o Rafael Veiga falou comigo ali, deu uns conselhos ali, falou que era pra treinar firme, porque a oportunidade de aparecer e eu tinha que estar firme. O Palmeiras firmou uma multa contratual no valor de 640 milhões de reais para conseguir segurar ao máximo e também faturar com este jogador. Como eu disse, vem ganhando cada vez mais espaço, teve minutos na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e deve receber oportunidade também na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. O Palmeiras vai encarar fora de casa a equipe do Vitória e ele deve ganhar alguns minutos porque o técnico Abel Ferreira vai com um time bastante modificado, pensando na decisão da Copa do Brasil. O duelo de volta das oitavas de final vai acontecer na quarta-feira que vem. O Abel tem um problema bem relevante na defesa. O Bruno Fux sentiu um incômodo na coxa direita ainda no primeiro jogo, lá na Arena do Corinthians, fez exames nesta semana, um edema foi identificado e ele não deve ter condições para poder atuar no final de semana diante do Vitória. Com isso, para dois jogos importantes, tanto do Campeonato Brasileiro quanto a partida de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Abel só vai ter 3 zagueiros à disposição. O Gustavo Gomes, titular absoluto, apesar de não ter ido tão bem na primeira partida, além de outros 2 reservas. O Mikael, que é quem deve ficar com a vaga, e o jovem Benedetti. O Abel vai ter que fazer aí um quebra-cabeças para equilibrar as forças das suas opções na zaga para essas 2 partidas, do Brasileiro e também da Copa do Brasil. Do meu lado já o Abel Ferreira, pensando sim na Copa do Brasil, na revanche contra o Corinthians na quarta-feira que vem, mas antes encara o Vitória, assunto para o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes! O Palmeiras terá um time com muitas mudanças para o confronto contra o Vitória, domingo em Salvador, na sequência do Campeonato Brasileiro. Uma equipe alternativa, pensando já na sequência, porque o Palmeiras enfrenta quarta-feira que vem, um jogo decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A equipe alviverde também vem de uma sequência de 5 jogos consecutivos em 14 dias. O técnico Abel Ferreira, nesses 5 jogos, usou a equipe principal. Então, jogadores como Giai, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Vitor Roque devem ganhar um descanso nessa partida contra o Vitória. O técnico Abel Ferreira segue sem o Felipe Anderson e também agora
não terá o Bruno Fux, que teve uma contusão muscular na partida contra o Corinthians. A equipe alviverde, no entanto, tenta manter o bom desempenho como visitante nesse Campeonato Brasileiro. São 7 jogos fora de casa, 6 vitórias e apenas uma derrota. Palmeiras que vem também de uma sequência de 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. Do outro lado, vai enfrentar o Vitória, que também vem de uma recuperação neste campeonato. São 4 partidas sem perder. O Vitória tenta somar pontos para se distanciar da zona do rebaixamento. E tem a estreia de um atacante que o Palmeiras conhece bem. Romarinho deve estrear com a camisa rubro-negra. O Romarinho, que tem 5 jogos contra o Palmeiras, quando defendia o Corinthians, nunca perdeu e nesses 5 jogos marcou 5 gols, uma dor de cabeça a mais para a equipe alviverde. E ele vai ter amanhã aí o Carille e o Romarinho, não é isso, Elton? Essa dupla aí bem conhecida, inclusive, do torcedor do Corinthians, né? O Carille tem, no Vitória, tentado justamente isso que a gente está falando do Corinthians, melhorar o sistema defensivo. O Vitória é um time que surpreendeu ao empatar com o Mirassol no sentido positivo, mas surpreendeu negativamente ao empatar com o Sport, né? 2 jogos consecutivos, vencia o Sport, acabou tomando gol nos acréscimos, depois foi enfrentar o Mirassol e acabou vencendo. Acabou empatando, perdão. Meio de semana não jogou porque está eliminado da Copa do Brasil. Então, um time descansado, apesar de alguns desfalques já há algum tempo, né? Tem alguns jogadores do departamento médico, é um time que vai jogar fechado justamente para explorar os contra-ataques. É um Vitória que sabe que tirar pontos dos times da parte de cima da tabela é importante para se manter, né, pelo menos na posição em que está, distante relativamente da zona de rebaixamento ou fora da zona de rebaixamento, mas não necessariamente aquele time que agride o tempo inteiro, viu, Bruno? Como o Palmeiras deve poupar jogadores, a gente não sabe até que ponto esse jogo poderia servir de referência para o próximo. Mas o modelo de jogo do Vitória, jogando em casa, com linha baixa, é o que o Palmeiras vai enfrentar provavelmente contra o Corinthians. Claro, guardadas as devidas proporções aí de qualidade de elenco. E de tensão do jogo. Ô Celso, monta um time aí, vai, do Palmeiras para amanhã. Eu acho que tem que ser um reserveira... Todo? Mas não vale liderança do campeonato esse jogo brasileiro? Vale, Bruno, mas a gente... acho que o que vale realmente é quarta-feira. Acho que todos os jogadores aí você vai, obviamente, conversar com o Núcleo de Saúde de Performance. Sim, você vai conversar com o Núcleo de Saúde de Performance do Palmeiras, vai ver os jogadores que têm capacidade ali de jogar pelo menos 45 minutos. Acho que o Palmeiras pode até, dependendo de como for, adotar a estratégia que o Corinthians adotou contra o Botafogo, fora de casa, no jogo que antecedeu esse jogo de meio de semana da Copa do Brasil. Entrar, fazer talvez um primeiro tempo com um time majoritariamente reserva, a depender do resultado, claro que nem se compara Botafogo e Vitória, a fase dos dois times. Eu acho que mesmo com um time majoritariamente reserva, o Palmeiras pode visitar o Vitória e fazer um bom resultado até, mas ter os jogadores ali no banco para, se necessário, entrar no segundo tempo. Vale sim, então mas o que mais vale certamente o jogo de quarta. É o jogo de quarta-feira. O Everton, Marcos Rocha, a dupla de zaga aí já começa a dificultar um pouco. Mas o Gomes tem que jogar. O Gomes vai ter que jogar, não tem como. Aí vai jogar... Piquerez. Então já é o time. Não, Vanderlan. Já vai jogar o Vanderlan. Não, mas quem que você acha? Aníbal, Martínez. Martínez. Mas na lateral esquerda vai de Vanderlan ou Piquerez? Vanderlan. Do grupo do meu timão, eu tô sentindo. Não, Piquerez não. Piquerez não, Zé? Não, Piquerez não. Aí vai o Martínez. Vanderlan, Martínez. Aí... E quem é o... Segundo volante? O Alan jogou já de segundo volante. O Alan? Talvez. Pode aí não tem Maurício, tem o Veiga. Pode colocar até o Veiga de segundo volante, se quiser. Aí vai jogar, talvez, com o Flaco lá na frente, poupa o Vitor Roque. Luigi que vem jogando na ponta esquerda. O Sousa não sei se pode, porque ele já jogou muito. O Sousa vai depender muito da questão física, né? Um jogador que ficou um tempo aí sem jogar, estava no Nottingham Forest, né? Até o Danilo também do Botafogo ficou um tempão sem jogar também. Obviamente o Danilo tem a questão da lesão, está se readaptando o Sousa, mas até... Não sei se ele aguentaria, né, 2 jogos seguidos. Então, obviamente, esse é um jogador que tem que poupar, que inclusive foi muito bem também. Agora, voltando para a questão da eficácia, já é algo que persegue o Palmeiras desde a temporada passada. Eu lembro que eu estava até vendo esses números... Não, desde a Supercopa contra o São Paulo, lembra? Mas com base até em métricas mesmo de um campeonato de pontos corridos, né? Que a gente pega, que é um campeonato que exige do seu time uma regularidade muito grande.
A métrica de gols esperados, né, que faz uma análise ali a partir da qualidade das chances criadas, quantos gols você deveria ter marcado, o Palmeiras, na temporada passada, só ficou atrás do Atlético Goianiense em termos de gols feitos. Caramba! O Atlético Goianiense foi rebaixado, acho que na 35ª rodada. O Palmeiras era para ter feito, em tese, 7,5 gols a mais do que fez na temporada passada. Isso são números e dados estatísticos que provam. E o Vitor Roque ainda não resolveu isso? Não resolveu. Não resolveu, mas o Vitor Roque, eu acho que ele tem encontrado a melhor forma dentro do time. Ele jogou bem, sim. E eu acho que a saída do Estevão potencializa o Vitor Roque, porque o Palmeiras, o Zé estava falando, né, sobre toda hora, quando o Palmeiras encontrava alguma dificuldade, buscar o Estevão. E o Allianz Parque é inclinado desde a época do Dudu. O Allianz Parque quando o Dudu jogava, o Allianz Parque era inclinado pro lado dele. Se ele estava na direita, bola no Dudu. Na esquerda, e a mesma coisa acontecia com o Estevão. Hoje, como o Palmeiras joga com a saída de 3, os 2 laterais mais avançados e os pontas entrando, eu acho que o Palmeiras consegue hoje ter um jogo um pouco mais por dentro que favorece o Vitor Roque. O Vitor Roque não é um jogador de... Você vai lançar uma geladeira para ele não vai dominar no peito e sustentar o zagueiro nas costas. Ele é muito mais um cara de atacar espaço, é um cara de velocidade, é um cara que tem essa qualidade. Esse jogo mais por dentro, no meu entendimento, está beneficiando o Vitor Roque. A questão tática dele é praticamente impecável, né? É um atacante que faz muito bem o momento sem bola. Com bola, ainda está devendo. E aí, de novo, é claro que a gente não vai criticar a contratação do Vitor Roque pela quantia que foi, né? Por ser um jogador badalado e etc. Mas, desde esses números aí que eu falei da temporada passada, para mim, o Palmeiras precisaria de um camisa 9 fazedor de gol. Um 9 que gosta de fazer gol, que tem como principal característica o gol. Mas como as chances são criadas? Sabe quem tá fazendo falta pro Palmeiras hoje? O Paulinho. O Paulinho faz mais falta hoje do que o Estevão ou o Richard Rios. Sim, o Paulinho te oferece também porque essa ele divide a responsabilidade. É isso. Ele não é esse artilheiro, longe disso. Mas ele é o cara, primeiro, que tem uma personalidade que hoje, desse time titular do Palmeiras, nenhum tem, assim, de jogo, né, de tamanho. Nenhum ainda conseguiu ocupar esse espaço do atual time. Mas do meio pra frente não tem mesmo. Sim, do meio pra frente. Eu acho que amanhã não, né? Jogo contra o Vitória, o Palmeiras vai ter um grande teste pela frente. Provavelmente o Vitória vai ser o Elton pode me corrigir aí, mas conhecendo o Carille, vai ser 5-4-1 ou 4-5-1 lá dentro da pequena área, marcando ali todinho e sem espaço 5, algum. 5-0. Porque pelo desenho do Palmeiras, o que acontece? O Palmeiras tinha uma mobilidade entre os zagueiros, né? Porque um lateral segurava, o Marcos Rocha saía e você jogava o Piquerez adiantava, mas só que você criava uma situação de corredor aqui. Hoje em dia, quando ele muda, ele está centralizando um dos volantes para fazer a saída e ele aumenta. Aníbal. E aí você fica num 3-4-3. 3-4-3. Só que assim, se você pega um time que tem as linhas de marcação baixa ali, próximas um ao outro, o lateral que vai passar, muitas vezes ele vai ficar sem o espaço porque você vai ter que jogar contra 2. E o ponta vai ficar praticamente encaixotado entre esses 2 jogadores, ele vai entrar em diagonal, ele vai entrar, né, para tentar criar situações. Se você bloqueia isso daí, o Palmeiras vai ter que trabalhar bem essa bola em velocidade para encontrar os espaços para jogar. E aí que eu falo que é o importante 1 contra 1. Sim, para isso é realmente... Se você não tem 1 contra 1... Hoje não tem. Porque quem tem hoje no elenco do Palmeiras é o Alan. Sim. De 1 contra 1. Por isso que eu acho que ele tem que jogar. Acho que ele vai ser um dos o Aníbal é muito bom jogador, marca, só que ele não é um jogador de dinamismo, de distribuir a bola com velocidade. É um jogador que marca, rouba, ele tem qualidade, mas ele não tem a velocidade, ele não carrega a bola, por exemplo, que nem o Rios. Sim. O Rios, ele arrastava os caras, ele roubava essa bola, tentava, driblava. Na segunda final, vocês vão lembrar, vocês sabem disso, né, que eu vou falar, vocês vão lembrar. Mas o Palmeiras foi dar o primeiro chute com o Richard Rios no segundo tempo. Quando ele entra em diagonal aqui, ele entra por dentro e chuta com a perna esquerda. Foi o primeiro chute do Palmeiras em mais de 45 minutos. Mas aquela final de Paulista, o Abel errou muito. Mas é o que eu estou falando para você em relação ao Abel nesse sentido. Porque assim, nós estamos falando dos jogadores. Principalmente no mata-mata, como ele aborda o primeiro jogo de mata-mata. É que o Palmeiras tem condições agora. É muito baseado em resultado isso. Muito baseado no resultado. A avaliação é muito em cima do resultado. Ele foi campeão de Copas já jogando assim também. Aquela história, 1-0 é pouco, eu consigo reverter em casa. Isso tem
tem lógica. Mas eu acho que o Palmeiras ele precisa ser mais eficiente. E isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso já vem desde a temporada passada. A gente lembra aqui, né? O Mas Palmeiras aí você tem que colocar na culpa do Abel, né? Mas também tem dos jogadores, Para mim tem muito dos jogadores. O Palmeiras criou bastante nos últimos jogos, por exemplo. Eu não entendo por que o Facundo é titular do Palmeiras. Ou porque tirou o Vitor Roque. Porque ele recompõe? Peraí. No jogo do jogo ali tinha que entrar o Alan. Entra o Alan, põe o Vitor Roque junto com o Facundo Lopes ali na frente, você tem Alan e Sousa, velocidade. Pelos lados. Você põe o time para jogar para frente. Aí você tira, no meu modo de ver, o Vitor Roque, para mim foi a partida, acho que uma das melhores partidas que eu vi dele em relação a dentro da área, incomodar, criar a situação. Ele está pecando muito na finalização, que aí é uma questão de trabalho, você tem que estar... Finalização trabalha, confiança, mas você trabalha ali, acaba o treino, fica aquelas bolinhas ali, 10 bolinhas tal, para acostumar o cérebro, né? Para ser automático. Depois tudo bem. Mas assim, o Palmeiras perdeu aquilo que eu acho que vai ser difícil de encontrar. O quê? Tava a situação difícil, joga a bola no Estevão. O Estevão. Me fala qual o jogador do Palmeiras hoje no 1 contra 1. Mas eu não acho que o Palmeiras perdeu tanto assim, sabia, Zé? Eu acho que o Palmeiras ele era muito dependente. Hoje o Palmeiras é um time muito mais coletivo. Mais coletivo não torna que ele seja até mais previsível? O problema do coletivo do Palmeiras é que ele joga no erro do adversário. Se o adversário não erra e não joga, o Palmeiras não consegue criar. Contra o Grêmio, no comecinho, o Grêmio tentou se ajustar lá. Foi uma jogadaça do Palmeiras. Toca aqui, cruza, pá, gol. Depois o Grêmio se ajustou, o Palmeiras teve dificuldades. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode até ter um jogo coletivo, só que você tem que lembrar que do outro lado também vai ter um jogo coletivo. Também vai ter um jogo que você consegue identificar. O jogo do Corinthians, o Palmeiras começou a ter dificuldade quando o Evangelista e o Aníbal começaram a seguir os jogadores do Corinthians, que nem uns malucos dentro de campo, porque o Abel faz a questão de marcação individual. Aí você abre os espaços, aí o Garro vem para o jogo, aí o Martínez, que não tinha ninguém às vezes para jogar, saía para jogar e conseguia criar. Aí você mexe com todo o sistema de marcação do Palmeiras e fica difícil, porque depois todo mundo volta aqui. Eu falo do Facundo. Perfeito, eu acho que é legal. Volto, recomponho, faço a função tática. Tá, mas uma hora o meu time precisa jogar. Sim, sim. É isso que era o desafogo do Palmeiras. Tinha dificuldade, jogava no Estevão. E o Estevão, no 1 contra 1, ele mexia com todo mundo. Sim. Hoje o Palmeiras, você pega o Facundo pega a bola, ele vai pro fundo, ele vai por dentro. Toca para trás. Toca para trás ou ele vai por dentro. Para quem é volante, eu tô aqui, eu faço assim, eu dou um passo pro seu lado aqui e eu vou encontrar com o Facundo. Aí a jogada vai ficar fechada, porque é questão de escala, né? Eu venho aqui, o outro volante vem aqui e fecha, até o Palmeiras rodar. Vai rodar como? E o Richard Rios, para mim... Jogador que vai ser difícil do Palmeiras. E o Richard era um cara que carregava mais a bola, diferente do... Ele girava muito bem em cima da pressão, diferente do Lucas Evangelista, que é um cara mais posicional e coletivo. Mas, Elton, e aí o que o Palmeiras tem que fazer de diferente para o jogo, então, da próxima quarta-feira? Eu acho que transformar, e a gente viu isso na temporada, transformar a sua eficiência na marca do Palmeiras novamente. Porque se a gente for pegar, Bruno, aí, tendo o recorte do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras não está entre os 10 times que mais criam chances de gol, mas é um time que mais consegue acertar o gol adversário. Está entre os 5 melhores. Então é um time muito eficiente, né? Não precisa criar tanto para poder vencer jogos. É claro que... eu tô no misto aí do Celso com o Zé. Eu acho que o jogo coletivo do Palmeiras ele se mantém, mas as individualidades fazem muita diferença num jogo muito truncado, né? Principalmente quando você enfrenta um Corinthians que se defende bem e com o resultado, né, nas mãos, vai se defender mais ainda. E é um torcedor que não tem cerimônias de ver o seu time jogar de linhas baixas o tempo inteiro, porque conhece muito bem a característica do Corinthians. Então não vai ser um time pressionado a atacar o Palmeiras pelo seu torcedor. Então pode até se sentir confortável nesse sentido, a não ser que a pressão seja muito grande. E a gente já viu o Palmeiras exercer pressão contra o adversário, como fez contra o Botafogo no Mundial, por exemplo. Mas eu acho, Bruno, que no fim das contas é um time que passa muitos jogos criando pouco e até fazendo 1-0, fazendo 2 gols. E muitas vezes é uma equipe que... nessa média de criar pouco, não consegue fazer gols contra o adversário. E o Abel sempre vai, e a gente pode reparar, porque é um modelo do Abel Ferreira, inclusive em jogos como esses, né? Time que
cria muito e acaba não fazendo. Ele fala da eficiência, que muitas vezes o time cria menos, mas que consegue pelo menos vencer jogos. Esse é o grande desafio do Palmeiras, principalmente contra adversários como o Corinthians, que por mais que não tenha um modelo consolidado, a gente sabe que, olhando para trás, esse time sabe fazer muito bem o jogo que lhe cabe e que lhe caberá no meio da semana, que é justamente baliza zero, né? Como dizem os portugueses, tentar pelo menos sair sem levar um gol. A eficiência do Palmeiras precisa voltar, e no momento crucial da temporada. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí com o Esporte Total, depois o Sport Center e para fechar o Equipe F, os 2 últimos programas aí da ESPN, falando muito desse confronto contra o Vitória, mas falando muito também sobre o jogo já de quarta-feira, que a expectativa maior é sim esse jogo de quarta-feira, é essa eliminatória, né? Se Deus quiser, o Palmeiras vai conseguir reverter esse resultado. Mas falando sobre o jogo de logo mais, você viu aí na Equipe F, eles montando uma provável escalação. A gente vai trazer aqui para vocês uma provável escalação, né, feita pelo GE. Lembrando que a escalação oficial ela só sai aproximadamente aí 1 hora antes do jogo. Então o jogo para 7h30 deve sair a escalação oficial por volta de 6h30 da noite. Mas o GE acredita que o Palmeiras vai entrar praticamente com os de titular o Everton e o Gomes. Tem alguma parte da mídia que já acredita que pode entrar o Benedetti e o Vanderlan. Não sei se ele realmente vai fazer isso. Acho um pouco provável, tá? Então vai entrar em campo aqui pelo GE com Everton ou Marcelo Lomba. Eu acho que ele possa colocar o Marcelo Lomba sim. Marco Rocha, Gustavo Gomes ou Benedetti estão colocando o Mikael como uma certeza. Pode até acontecer do Mikael jogar, até para ele ganhar ritmo. A gente não sabe se o fluxo vai ficar bom até quarta-feira. E entrando aí o Vanderlan no lugar do Piquerez, né? Emiliano Martins, Alan, Rafael Veiga, Facundo Torres, Luigi e Flaco Lopes. É um time realmente que não é o titular, a gente já sabe disso. Principalmente aí o Vanderlan, Marcos Rocha, Veiga, que não está sendo titular, né? O Flaco, o Luigi tem entrado de vez em quando. Então, assim, teoricamente entra com um time praticamente reserva, né? Só que, lembrando que a gente tem 5 substituições agora. Então, ao decorrer do jogo, pode ser que, se ele achar necessário, coloque mais gente. Troque ali e coloque os titulares, né? Porque o Corinthians fez isso na semana passada e deu certo. Botou a rapaziada titulares dele, né? Para jogar no segundo tempo e conseguiu um empate com o Botafogo. Eu acredito que o Palmeiras tem qualidade, principalmente eu gosto muito do Alan. Ele pode entrar nesse jogo e decidir aí para o nosso Verdão. E o Palmeiras não precisar queimar os cartuchos colocando os caras que vão ser titulares contra o Corinthians na quarta-feira. E falando das contratações, sim, o Kelvin chega nesse domingo, chega hoje ao Brasil já. Provavelmente vai fazer os exames só amanhã, mas chega hoje, chega domingo para assinar com o Verdão. Claro que tem que fazer todo o trâmite legal ali, fazer os exames para poder concretizar a assinatura, mas já está aqui em São Paulo para fazer os exames e fechar o contrato com o Verdão. Quero saber de você, a sua opinião sobre a chegada do Kelvin. Você acha que é uma boa contratação? Você acha que não? Para mim é uma ótima contratação, um lateral que é mais disposto, mais voltado para o ataque, assim como o Piquerez. Então acho que vai dar mais mobilidade ao nosso Palmeiras. Então quero saber sua opinião sobre ele, sua opinião sobre esse jogo de logo mais. Então deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. O seu like, após você deixar o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações
para trazer em primeira mão no seu canal de notícias do Palmeiras de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Grande abraço.